Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Universidade da Escola Sabatina. Você, professor pastoreador, bem como os nossos diretores que nos acompanham e professores associados da Escola Sabatina. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E a aula de hoje, ela vem nos ensinando a respeito sobre o dízimo e a oferta. Você, como pastor, professor pastoreador, como você deve estimular, inspirar os alunos da sua unidade a serem fiéis dizimistas e fiéis ofertantes. Veja bem, o ponto de partida de hoje, da aula de hoje, é tudo pertence a Deus, nem nós somos de nós mesmos. Você sabia? E isso está baseado na Bíblia. É o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, que nos diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aqui está nos dizendo que todos os nossos talentos, nosso corpo, nosso tempo, nossos tesouros pertencem a Deus. Está em harmonia com o que diz o Salmo 24:1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. O salmista ainda diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Então, nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores, mordomos. Como diz aqui, nós somos mordomos dos bens, dos talentos, do tempo, do tesouro. Deus nos dá esse privilégio de sermos colaboradores seus. Bem, a fim então de lembrar o ser humano de que tudo é do Senhor, Deus então estipulou na Bíblia o princípio do dizimar e do ofertar, que é um privilégio como gratidão, como louvor, adoração que o ser humano traz diante da presença do Senhor. Sempre que você levar a sua oferta, o seu dízimo, você está fazendo como um ato de adoração. Adoração. Eu estou dando. Não, a gente dá daquilo que a gente tem. Mas se tudo pertence a Deus, eu apenas adoro com aquilo que eu estou devolvendo. Agora, a instituição do dízimo e seu propósito. Vamos ver um pouquinho na Bíblia? Quando nós observamos lá no livro de Levítico, capítulo 27, verso 30 e 32, que todas as primícias dos vegetais, de toda a plantação, todas as primícias eram santas ao Senhor, bem como as ovelhas, o gado, tudo era santo. Tudo que passasse, no caso do gado, das ovelhas, passasse sobre o cajado do pastor, eram santas ao Senhor. Caso tivesse uma ovelha com perna quebrada, um boi cego, passou pelo cajado ali, não foi separado o cego, o aleijado, mas passou na contagem, era santo. Se o adorador, melhor dizendo, quisesse trocar, a Bíblia diz assim, ambas seriam santas ao Senhor. Agora, e esse sistema era dedicado exclusivamente aos levitas, a tribo que não recebeu herança ao entrar na terra de Canaã. E perceba que o dízimo do sacerdote, ele existia muito antes do povo de Deus entrar na terra prometida. Vemos isso lá no caso do próprio Abraão, que devolveu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus eterno. Esse princípio já era vivido muito tempo antes. Agora, quando eles entraram na terra, Deus estipulou que a tribo que deveria receber seria exatamente a tribo dos levitas. E Jesus, ele corrobora com isso, ele testifica a respeito do dízimo no Novo Testamento, ele dizendo assim, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, e negligenciais o amor, a fraternidade, a caridade. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está ratificando, continua valendo. Paulo então nos diz lá em Coríntios 9,14, que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Ou seja, os recursos que são trazidos à igreja. E ainda, Números 18, 21 e 24, nos diz exatamente isso, que era exclusivamente para os levitas.
O dízimo deve ser entregue aonde? O dízimo deve ser entregue exatamente na casa do tesouro, como diz Malaquias, capítulo 3, verso 10, representando exatamente, antes da entrada em Canaã, o tabernáculo do deserto, e no ano 976, já o templo construído por Salomão. Ali era trazido os dízimos e as ofertas, havia câmaras onde eram depositados esses dízimos e ofertas, e eles eram canalizados exatamente para o custeio da tribo dos levitas, que cuidavam da área espiritual de toda a nação. E quanto às ofertas? Malaquias 3, verso 8, diz que elas, assim como os dízimos, eram santas ao Senhor. No tocante às ofertas, quando você analisa Levítico capítulo 3, 1 e 2, 22, 18 a 22 e 1 Pedro 1, 19, você percebe que as ofertas não poderiam ter nenhuma mácula, nenhum defeito. Os dízimos poderiam até passar uma ovelha com a perna quebrada, cega, Deus aceitava. Mas quanto às ofertas, não. As ofertas elas deveriam ser perfeitas, escolhidas a dedo, porque a oferta representa Jesus Cristo, a oferta perfeita que o céu deu sem nenhum defeito para nos resgatar, nos redimir. Portanto, nós precisamos, ao ofertarmos, planejarmos a nossa oferta, não de maneira aleatória, colocar ali o que está dentro do bolso, na carteira, não. Assim como o dízimo é planejado, a oferta deve ser planejada. As ofertas são necessárias para construir. O uso das ofertas é diferente do dízimo. A oferta agora você paga as despesas da igreja, você então faz obras de caridade, paga a luz, a manutenção do prédio, é com as ofertas que nós fazemos isso. E a igreja tem uma maneira de distribuí-las, tanto a oferta como o dízimo, cumpre um propósito local, regional e mundial, porque a Bíblia nos fala a esse respeito, Apocalipse, capítulo 14, 6, um evangelho para pregar toda nação, tribo, língua e povo. Então, nós precisamos distribuí-la ao redor do mundo. Agora, diferente do dízimo, cujo nome já está estipulado, 10%, ou seja, 1/10, as ofertas, a Bíblia não tem um parâmetro ali já colocando, estipulando exatamente o valor, um percentual, mas ela deve ser calculada pelo adorador. Pelo adorador. Você deve, em oração, de joelho, na presença do Senhor, estipular, planejar qual deve ser a sua oferta. Qual deve ser a sua oferta? Qual o percentual? A Bíblia diz que deve ser com alegria, de maneira proporcional às bênçãos que Deus nos deu, e deve cumprir um propósito da pregação do Evangelho ao redor do mundo. Então, em oração, faça isso diante da presença do Senhor, tá certo? Porque representa exatamente a oferta maior, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E você pode dizer assim, pastor, mas quanto deve ser? Bem, eu digo para você que a gratidão Deus não deixou estipulada, porque para alguns é igual ao dízimo, para outros é menor do que o dízimo, e para outras pessoas maior do que o dízimo. É um caso, por exemplo, 2 exemplos típicos que nós encontramos numa mesma cena. Simão, um líder espiritual que foi curado da lepra, ele, como gratidão, ele fez um banquete para agradecer Jesus. Uma oferta de um banquete. Mas naquela mesma festa, havia uma mulher que foi curada de uma vida de prostituição, de promiscuidade, uma vida de pecado. Deus a libertou. E sabe qual foi a gratidão dela? Trazer uma oferta que representava 1 ano de trabalho, de economia. Jesus aceitou ambas, mas Jesus, ele disse que aquela mulher amou mais. Ela foi mais perdoada, por isso ela amou mais. A gratidão dela era maior. Jesus aceitou o banquete? Aceitou. Mas Jesus, ele honrou aquela mulher. Gratidão. Portanto, você pode planejar assim, pode ser menor do que o dízimo, igual ao dízimo, ou maior do que o dízimo. E você, como professor, pastoreador, esse rebanho que Deus colocou em suas mãos, você deve ser o exemplo. Professora, pastoreadora, você deve ser o exemplo. Viver, porque o exemplo, ele arranca. E a palavra tem poder de mover. Nós podemos ensinar a teoria, mas o que é mais forte, o que vai falar de maneira mais profunda,
é a experiência vivida, o seu exemplo para a sua unidade, o seu rebanho, tá bom? E eu espero que você realmente viva esse princípio e ensine também para a sua unidade. Esse é exemplo de fidelidade. Agora você diz assim, como eu posso fazer isso? Algumas dicas, ao você visitar os seus alunos, você pode levar um cartão de dízimo, ir ali na visita, ou mesmo dentro da unidade, tirar um momento, explicar para a unidade como funciona a questão do dizimar, ali no recibo e ofertar, ensinando na prática. Ou se alguns são mais dados à questão tecnológica, você pode ensiná-los como fazê-lo através do aplicativo 7Me, tá bom? Este é o momento que você pode aproveitar para poder ensinar os seus alunos. Assim, os dízimos e as ofertas servem para tirar o egoísmo do nosso coração e nos ajudam a colocar nossa confiança não no dinheiro, mas em Deus. A usar de maneira sábia. Jesus valorizou as pessoas e usou as coisas. Nunca o contrário. Nós também devemos fazer o mesmo. O grande problema não é o que nós possuímos, é o que nos possui, tá certo? E esse princípio, voltando aqui, é o que Jesus diz. Ele fala nesse texto aqui sobre a avareza. Ele diz assim, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, porque os bens vêm e vão. Como diz Jó, nu eu saí, nu eu vou voltar. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento de guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas quase 3 milhões de pessoas deixaram tudo que elas construíram ao longo da vida, casa, bens, recursos, eles deixaram tudo, tudo. Então, a vida de um homem não consiste com os bens que ele possui. Que Deus abençoe você, de modo que você, ao devolver os seus dízimos e as suas ofertas, você possa colocar Deus e o homem nas suas devidas posições. O ato de ofertar e dizimar é para colocarmos Deus e o ser humano no seu devido lugar. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Nós somos adoradores e Ele é o Senhor que deve ser adorado. Deus é o soberano, dono de tudo. Nós somos mordomos e estamos aqui para cuidar de tudo que Ele nos confiou. Que Deus o abençoe e use você de maneira grandiosa para abençoar o seu rebanho. Um forte abraço.